segundo São João da Cruz, é a forma mais sublime de contato com Deus, através da poesia. Vamos agora passar a palavra para a deputada Jo Moraes, que falará pela comunicação parlamentar representando o seu partido, o PCdoB. Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Depois é a deputada Carmen Zanotto, que vai falar pela liderança das mulheres e também pelo PPS. Caro presidente, deputado Luiz Couto, querida deputada Carmen Zanotto, que não é apenas o orgulho das mulheres catarinenses, mas o orgulho das mulheres brasileiras, eu queria dar continuidade à frase do deputado Edilson Beis, me lembrando aqui a entrevista que a atriz Fernanda Montenegro deu recentemente. A esperança é o meu ofício. Falo isso porque eu gostaria de alertar esta casa e a sociedade brasileira em torno de algo que é muito importante ser discutido em todos os lugares. O dia seguinte. Como se diz na linguagem universal, o day after. O dia seguinte, e me dirijo neste momento, tem que ser pensado, sobretudo por aqueles que estão com um grande equívoco democrático, tentando atropelar as instituições deste país, atropelar as leis e a democracia com o seu pretenso movimento golpista. Falo isto porque assisti uma entrevista de um economista num dos canais de televisão. E ele falava, quando questionado sobre os interesses que tinha ele e a sociedade brasileira em interromper o legítimo mandato da presidente Dilma Rousseff, ungido nas urnas deste país. Dizia o economista: caro jornalista, a senhora pode me dizer se no dia seguinte de uma efetiva situação de alteração no poder, eu devo comprar dólar ou eu devo vender dólar? A jornalista questionou, mas quer dizer que o senhor não está discutindo as possibilidades ou a legitimidade de uma alteração? Ele disse: eu não estou tratando deste problema. Isto tratam os políticos. Eu estou tratando, senhora jornalista, sobre o que fazer neste país após uma movimentação, evidentemente que ele não usou os termos que eu uso, uma movimentação golpista que leve à derrubada de uma presidente legitimamente eleita. Quando eu reflito este problema, é para que a sociedade compreenda que nós temos que ter responsabilidades com o dia a dia deste país, com a vida cotidiana de alguém que está perdendo o emprego porque a crise está elevando o desemprego, de alguém que tem dificuldades nos seus salários que estão rebaixados por causa da situação de inflação que surge, da vida cotidiana daqueles que precisam do atendimento da saúde, e nós temos que aumentar os recursos, daqueles que precisam, e sobretudo os empresários da indústria que enfrentam dificuldades e que precisam ampliar seus investimentos através, possivelmente, da facilitação de crédito. Quando nós discutimos a vida cotidiana deste país, nós percebemos a gravidade, a irresponsabilidade daqueles que vêm acenar com movimentações pró-impeachment, a gravidade e a irresponsabilidade daqueles que estimulam instituições para acelerar decisões ao arbítrio, muitas vezes, do processo legal, e querem contribuir para que se criem fatos não justificáveis do ponto de vista constitucional e legal por uma decisão, seja de setores ou ministros do TSE, sejam de ministros do TCU.
Quando eu me refiro a isso, é porque este país vive hoje uma grave crise. Quando a presidente Dilma apresenta uma proposta que equilibre as finanças públicas, uma proposta de ajuste fiscal, é porque nós estamos dentro de um clima que é interno, que nós temos dificuldades econômicas graves, mas que é também impactado pela crise econômica internacional, que afeta nossas exportações, que já vem afetando nesse último período, reduzindo o preço do tonel do petróleo, reduzindo a exportação à metade das nossas commodities, do minério de ferro do meu estado. Esta crise internacional impacta efetivamente e se associa a ela uma situação de dificuldades que o país vive e que nós temos que responder. Mas nós temos que responder com responsabilidade, nós temos que responder. Sim, é preciso que se pague, que se faça um ajuste fiscal. Ajuste fiscal que tem que ter a colaboração daqueles que ganharam muito, que sempre ganharam, aqueles que são os banqueiros deste país, aqueles que têm as grandes fortunas. Por isso que vamos criar um imposto sobre as grandes fortunas, por isso que vamos criar um imposto a ampliar sobre a renda e o patrimônio daqueles que o têm muito. Nós temos que efetivamente, deputado Luiz Couto, deputada Carmen Zanotto, de preservar aqueles que hoje são as principais vítimas da crise, que são os trabalhadores, que são a classe média, que são os empresários que necessitam de apoio para esse processo de investimento e retomada do crescimento. Eu assisti hoje uma coisa emocionante. Eu assisti hoje a posse do Procurador da República, Dr. Rodrigo Janot, na qual a presidente Dilma fez um belíssimo discurso, como também o fez o nosso procurador Rodrigo Janot. O que é que dizia a presidente Dilma ao falar do país com quem para quem ele trabalha? Ela dizia: eu queria que toda a autoridade deste país aceitasse o limite da lei como seu próprio limite. O que dizia a presidenta no seu discurso? Quero respeito às instituições democráticas, quero que este país, cuja democracia foi construída com o sangue de milhares e milhares de brasileiros, com a prisão, particularmente, deputada Carmen Zanotto, eu fui vítima deste processo, esta construção seja feita com a mudança e a travessia que nós precisamos, mantendo aquilo que é essencial. Por isso que nós temos que ter certeza, e cumprimento hoje o procurador Rodrigo Janot pelo belíssimo discurso. Um discurso que alguém disse: deputada, foi o discurso do óbvio. Eu disse sim, o procurador Rodrigo Janot defendeu o óbvio da Constituição, o óbvio das instituições democráticas, e é neste patamar que nós temos que avançar neste país. Registro aqui uma vitória fundamental que nós tivemos hoje. O Supremo Tribunal Federal, por 8-3, decretou a inconstitucionalidade da contribuição empresarial, da doação empresarial para as campanhas eleitorais. Quero dizer, deputado Luiz Couto, presidente desta sessão, que esta é a mais importante vitória na luta e no combate à corrupção. A corrupção tem na sua origem, que impregna os diversos níveis das instituições de poder neste país, tem na sua origem a força do poder econômico para escolher no voto, na interferência do voto, aqueles que vão representar a sociedade brasileira. Esta vitória é uma vitória da democracia. Nós estamos caminhando para reconstruir a política. Nós temos que recuperar a política, a confiança nos representantes, naqueles que o povo brasileiro escolhe, com
a depuração da interferência do poder econômico. Quero lembrar aqui que o ministro Luiz Fux registrou ao final da votação: toda e qualquer lei que venha a contrariar a decisão da Constituição brasileira, ela é inconstitucional. Por isso que eu termino, deputado Luiz Couto, dizendo que eu repito aqui as palavras da atriz Fernanda Montenegro: a esperança é o nosso ofício. A esperança de que atravessaremos este momento, nesta casa, nas ruas, com a de que serão respeitadas as instituições que levaram, através do voto popular, a presidente Dilma. Que nós concluiremos o debate sobre esta travessia de ajuste fiscal, garantindo que os programas sociais, que os mais pobres não paguem mais através do seu sofrimento. E com a certeza que nos aponta um próximo ano com a perspectiva de retomada do crescimento, de fim do desemprego, de fim da inflação e, sobretudo, da certeza de continuarmos levantando a bandeira da liberdade como sendo a única que vai concluir este país a sua travessia futura. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputada João Moraes, e parabéns pelo pronunciamento. Agora vamos